livro de Esdras, em hebraico Ezra, é um dos livros da terceira divisão da Bíblia hebraica, Ketuvim. No caso da Bíblia cristã, é o 15º livro do Antigo Testamento e é tratado como um dos livros históricos, posicionado entre o 2 Crônicas e o livro de Neemias. Esdras, do hebraico Ezra, que significa aquele que ajuda, ajudador ou auxiliador, é um personagem da tradição judaico-cristã que liderou o segundo grupo do retorno de israelitas que retornaram à Babilônia em 457 a.C., descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Esdras era escriba. Acompanhe muito mais sobre a vida de Esdras a partir de agora, nesse vídeo que começa aqui em nosso canal Guerreiro Universal. Esdras, filho de Seraías, da linhagem sacerdotal de Arão, contemporâneo de Neemias, era sacerdote e escriba, mestre. Possuía amplo conhecimento da Torá, a lei de Moisés, dada pelo Senhor, e era praticamente dela. Esdras foi um homem de Deus, abençoado em todas as suas atitudes, pois o Senhor estava irrestritamente com ele. Livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Cheio de fé e coragem, com alma comprometida em ajudar as pessoas a viver de acordo com o que as Escrituras ensinam. Esse livro, segundo historiadores, inicialmente formava uma só obra com Crônicas dos Reis e Neemias, como aparecem nos manuscritos hebraicos antigos. Flávio Joséfo, historiador, e o próprio Talmud referem-se ao livro de Esdras, mas não há um livro de Neemias à parte. Os manuscritos mais antigos igualmente apresentam Esdras e Neemias como uma só obra literária. O primeiro a fazer a separação entre os dois livros foi o cristão e filósofo Orígenes, egípcio de Alexandria. Contudo, ele denominou os livros como primeiro Esdras e segundo Esdras. Os livros só foram nomeados Esdras e Neemias muito tempo depois, quando as traduções em inglês realizadas por 50 eruditos das principais universidades inglesas sob a liderança do rei Tiago, ou King James. Essa mesma tradução aparece nos manuscritos hebraicos até as edições da Bíblia hebraica de hoje, desde 1448. Acredita-se de que Esdras foi o autor dos dois livros. O livro de Esdras retoma a história na altura em que o livro de 2 Crônicas termina, inclusive repetindo um decreto dado por Ciro, rei da Pérsia, que hoje é o Irã, para que se cumprisse a palavra de Deus anunciada por Jeremias, permitindo que os judeus voltassem a Jerusalém. Livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 a 23 e Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 3. A história não havia sido favorável ao povo de Israel, por isso a nação estava em declínio. A Babilônia, uma superpotência militar, havia derrotado Israel, deixando a cidade arruinada e levando a população para o exílio. Agora, alguns judeus, após 128 anos, estavam de volta a Jerusalém e tentam recomeçar tudo. Uma árdua tarefa que se arrasta por décadas, mas a situação ali não era boa até que chegou Esdras. Esdras veio da Babilônia e recebeu uma missão de Artaxerxes, rei da Pérsia, na época de seu reinado. O mesmo foi enviado a Jerusalém em 458 a.C., num segundo regresso de pessoas com um número equivalente a 1754. No primeiro regresso, o número foi equivalente a 49.897 pessoas. Entre os que acompanharam Esdras estavam alguns israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, guardas e servidores do templo. A missão era verificar como estavam em relação à obediência ao ensino de Deus.
Esdras e sua caravana estavam levando consigo ouro e prata provenientes de doações e utensílios, bem como, no seu decreto, o rei ordenou que todos os tesoureiros do território a oeste do Eufrates providenciassem a Esdras tudo o que ele precisasse. Tudo que Deus pedisse para o templo em Jerusalém era para ser entregue sem hesitação. Esdras foi autorizado ainda a nomear magistrados e juízes naquele território para administrar a justiça a todo o povo que viva de acordo com os mandamentos de Deus, e ainda que ensinasse esses mandamentos aos que não conheciam. Estava sob a pena quem não obedecesse aos mandamentos. Perto do canal Ahava, Esdras proclamou um jejum, pois era hora de demonstrar humildade diante de Deus e de orar por sua santa orientação e proteção na viagem, pelas pessoas e pelo que estava transportando. Esdras cria e declarava: o nosso Deus protege a todos os que o buscam, mas se desvia daqueles que o abandonam. Eles transportavam 25 toneladas de prata, 100 utensílios de prata no valor de quase 4 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro e 8,5 kg, e 2 vasilhas de bronze polido, tão valioso quanto o ouro. Tudo eles tinham consagrado ao Deus eterno. Durante a viagem, os sacerdotes e os levitas ficaram responsáveis por levar todas essas coisas até o templo em Jerusalém. Depois de 4 dias da chegada em Jerusalém, suas cargas foram pesadas no templo e entregues a Meremote, filho do sacerdote Urias, e Eleazar, filho de Finéias. Eles estavam juntos, além dos levitas, Josabade e Noadiase. Tudo foi contado, pesado e registrado. E quando chegaram os exilados, eles ofereceram as ofertas queimadas a Deus. Como segue: 12 boias, representando as tribos de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 cabritos, como oferta de perdão. E eles também divulgaram as ordens do rei aos administradores das províncias nomeadas no território a oeste do Eufrates. E eles deram todo o apoio ao povo na obra do templo de Deus. A situação encontrada ali não era boa, pois o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos vizinhos, muito menos das práticas perversas e obscenas dos cananeus, dos heteus, ferezeus, jebuseus, dos amonitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles deram suas filhas em casamento a esses povos, e seus filhos se casaram com as filhas deles. Portanto, a linhagem santa agora está misturada com eles. E o pior, que os líderes espirituais oficiais foram os primeiros a cometer pecados. Esdras, nesse momento, jogou-se no chão desesperado, rasgando sua roupa e raspando seu cabelo. E muitos dos que estavam ali vendo essa cena começaram a tremer de medo do que Deus estava dizendo sobre a traição dos exilados. Eles sentaram ao lado de Esdras, e à tarde, na hora do sacrifício, ele se levantou, erguendo as mãos a Deus, e orou dizendo: meu Deus, estou tão envergonhado que nem consigo olhar para ti. Nossos pecados são maiores que nós e nos impedem de enxergar. Nossa culpa chegou até o céu. Estamos atolados em culpa desde os tempos de nossos antepassados, por causa de nosso pecado. Nós, nossos reis e sacerdotes, fomos entregues a reis e estrangeiros para sermos mortos, levados cativos, saqueados e envergonhados, como acontece hoje. Agora, por um breve momento eterno, permitiu que alguns de nós escapássemos e pisássemos de novo nesse santo lugar. Assim, fez nossos olhos brilharem e aliviou um pouco o nosso sofrimento. Éramos escravos, mesmo assim o nosso Deus não nos abandonou. Ele nos fez obter favor dos reis da Pérsia e nos tem dado coragem para reconstruir o templo do nosso Deus, restaurar as ruínas e construir um muro de defesa para Judá e Jerusalém. Agora, ó Deus, depois de tudo isso, o que podemos dizer? Pois desprezamos os teus mandamentos, que nos deste por meio dos profetas.
Eles nos disseram: a terra que vocês vão possuir está poluída, entulhada com a perversidade do povo que vive ali. Eles a contaminaram com suas práticas abomináveis. Por isso, jamais entreguem suas filhas em casamento aos filhos daqueles povos, nem deixem que as filhas deles se casem com seus filhos. Não permitam que esses povos se sintam à vontade no meio de vocês. Não se envolvam com eles, nem se tornem amigos deles, para que vocês se tornem um povo forte, ganhem bastante dinheiro e deixem um patrimônio razoável para os filhos. Depois de tudo que sofremos por causa de nossos erros e da culpa que acumulamos, ainda que o castigo tenha sido muito menos que o merecido, porque tu nos livrastes da opressão, estamos outra vez quebrando os teus mandamentos. Nossos filhos estão se casando com pessoas que praticam perversidades. Não seria isso motivo para que elimines esse povo, sem deixar um único remanescente, sem dar a ninguém a chance de escapar? Tu és o Deus justo de Israel, e hoje não passamos de um pequeno bando de exilados que conseguiram sobreviver. Olha para nós que estamos adiante de ti, com toda essa culpa, mas sabemos que não vamos aguentar essa situação por muito tempo. Todos começaram a chorar compulsivamente em volta de Esdras, quando Secanias, porta-voz do povo, declarou: traímos o nosso Deus casando-nos com mulheres estrangeiras dos povos ao redor. Mas nem tudo está perdido. Há esperança para Israel. Vamos fazer uma aliança agora mesmo com o nosso Deus. Vamos mandar embora todas essas mulheres e seus filhos, de acordo com o que meu Senhor e aqueles que respeitam os mandamentos de Deus estão dizendo. Agora, Esdras, levante-se, tome a iniciativa e nós apoiaremos. E não volte atrás. Assim, Esdras arrancou dos sacerdotes, dos levitas e de todo Israel a promessa solene de acatar a proposta de Secanias. E eles honraram a promessa. Esdras foi para a casa de Joanã, onde se hospedou ali e permaneceu em jejum. Depois disso, foram enviados mensageiros para chamar a todo o povo para se reunir em Jerusalém. Num dia chuvoso, todos estavam ali, apreensivos e ansiosos por conta daquela convocação. Ao que Esdras declarou: vocês são traidores. Valendo-se dos atos cometidos até ali, eles reconheceram o erro e, salvo por poucas oposições, concordaram de se posicionarem e se separarem daquelas mulheres, e assim estes casos foram resolvidos. A primeira exposição bíblica diante do povo após 13 anos da chegada de Esdras, nós vemos no capítulo 8 de Neemias, quando todos os israelitas haviam se instalado em suas cidades. O povo se reuniu na praça em frente à porta das águas e pediu que ele, Esdras, trouxesse o livro da revelação de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Ele leu o livro nessa praça e todos choravam muito enquanto ouviam as palavras da revelação, ao que Neemias, o governador, Esdras e os levitas declararam: este dia é consagrado ao Eterno, o seu Deus. Não chorem nem fiquem abatidos, ao que os escribas continuavam dizendo: sosseguem, esse dia consagrado, não fiquem tristes. E nesse dia também eles prepararam uma festa e repartiam com todos, até mesmo os que não tinham, os pobres, pois era dia consagrado a Deus. A partir dessa data, a pregação diária levou todo o povo a um profundo arrependimento, confissão de pecado e a reafirmação da aliança. Tudo indica que Esdras trouxe uma cópia da Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou pelo menos um rolo do livro de Deuteronômio. Vemos ainda no capítulo 12 dessa carta, Esdras liderando um grupo na dedicação da reconstrução dos muros de Jerusalém. Não temos informações sobre o nascimento ou morte desse sacerdote e escriba. Contudo, podemos contemplar sua fidelidade para com Deus e nos alegrar, sabendo que Ele mesmo, o Senhor, é quem levanta os seus escolhidos para realizar uma obra com propósito, com o objetivo de atrair para Ele o que Ele mais ama: pessoas. Olá a todos que fazem parte do nosso canal Guerreiro Universal.
Eu vim aqui para agradecer a todos vocês que ajudaram a fortalecer o nosso canal. E agora nós temos mais de 10 mil inscritos. E você que gostou e ainda não se inscreveu no nosso canal, então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscrevam-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.